Bom, tá gravando aqui, tá lá. Beleza, então, pessoal, boa noite a todos, né? Então, vamos iniciar aí mais um dos nossos encontros aqui, né? Do nosso curso aí de especialização. É um grande prazer aqui para a gente hoje ter o Rogério aí, né, que é da PHB Solar. Então, o Rogério, ele trabalha na PHB, que é uma empresa que tem desenvolvido várias soluções aí para o mercado de energia solar fotovoltaica, né? É uma empresa que a gente tem bastante carinho, assim, com ela, porque sempre que nós precisamos, eles foram muito abertos à disponibilização de material e de informações, né? Então, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui hoje, Rogério. Legal. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, né, de poder estar aqui hoje falando um pouco para os nossos alunos, né? Sim, Então, fique à vontade aí para poder fazer sua tá, exposição aí, tá? tudo O bem. Everton vai ficar monitorando aqui a parte do chat aqui e depois ele pretende conduzir aí a parte das perguntas. Então, deixo aqui o agradecimento em nome de todos aqui do curso da sua disponibilidade. Legal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu que agradeço aí por ter essa oportunidade aí de participar do curso que vocês estão, vamos dizer, mestrando aí. É, Obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Opa, agora sim. Sim. Tá. Ok. As perguntas vocês deixam para o final, então. Pode ser, se tá dependendo, se você permitir, se aparecer alguma aqui, eu posso interromper também. Se quiser interromper na hora, pode interromper, que aí não perde o fio da meada. Pode Tá ir. bom. Então, pessoal, vocês podem ir mandando perguntas, então eu vou, assim que der uma brecha, eu já tento encaixar. Tudo bem. Aí vocês falam, deixa eu cronometrar aqui, então vai ser mais ou menos uns 40 minutos, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Mas não precisa de ficar muito preso também ao tempo. Não, tá, mas eu gosto de... Tá. Então, só boa noite a todos novamente. A PHB, então, já desde 2015, quer dizer, na verdade, bem antes, a gente montou só um pouquinho da história da PHB. A gente começou mais ou menos em 2013, a PHB já tinha um laboratório fotovoltaico montado aqui em São Paulo. A gente, vamos dizer, o senhor Hildo, que é um dos fundadores da PHB, ele foi coordenador da NBR 16149, 16150 e NBR IEC 62116, que é a norma de ilhamento brasileira, de anti-ilhamento. Então, ele, vamos dizer, desde o início, ele foi coordenador na norma, mas, em paralelo, a gente foi testando todos os requisitos da norma na PHB, né? Então, a gente tem um viés técnico muito forte, né? Tanto que, em 2015, quando saiu a portaria do Inmetro, a gente certificou o primeiro inversor on-grid no Brasil. Então, a PHB, ela distribui, vamos dizer, ela distribui produtos fotovoltaicos, né? Aqui, como vocês estão vendo, string box, inversor, kit, vamos dizer, estruturas de fixação com kit de aterramento. Rogério, nós estamos na tela do PowerPoint sem ser cheio. Ah, tá sem ser cheio? É. Então deixa eu ir para outra aqui, desculpa aí. Esse está cheio? Ainda não. Tá, então deixa eu... Vou interromper e compartilhar de novo. Valeu. Obrigado. Deixa eu abrir de novo. Uhum. Agora está cheia? Só esperando. Isso, agora tá ok. O mouse, Perfeito. o mouse, dá para ver o mouse? Sim. Tá, legal, então. Então, como eu estava falando, a PHB, além de fornecer, vamos dizer, kits fotovoltaicos, inversores, string box, ela também, vamos dizer, tem um viés técnico e também um laboratório, vamos dizer, completo para testar os inversores, os itens da norma, todos os itens relacionados que nós fornecemos em nossos kits. Então, hoje, eu vou apresentar aqui uma solução nossa, né, muito comentada aí no mercado, que é o SEC 1000.
é um controlador inteligente de energia, tá? Onde você pode fazer, vamos dizer, operar com um inversor em cenários, vamos dizer, que você tem uma simultaneidade de carga-geração bem elevada, e você pode operar em grid zero, limitando a potência e, vamos dizer, do seu sistema, operando, vamos dizer, em locais que você precisa de uma sobredemanda, por exemplo, em algumas instalações, mas o caminho que você injeta na rede sempre limitado, tá? Então, aqui umas características do SEC-1000, tá? Então, ele, vamos dizer, aqui nós temos o hardware dele, ele vamos dizer, ele aqui é aberto. Então, aqui tem os 4, vamos dizer, aqui 3 fases e neutro, e o terra. Aqui eu tenho uma placa que tem a fonte de alimentação, tá? Que alimenta uma placa eletrônica aqui que controla todo o sistema. Aqui nós temos um medidor de energia, e aqui os trafos que adequam aqui o nosso medidor, tá? Os transformadores de corrente que são conectados aqui. Então, as aplicações que a gente pode utilizar o SEC-1000, né? Zero export, ou grid zero, né? O alto consumo local, você fornece apenas energia para a carga, tá? Para as cargas, não injeta potência nenhuma na rede. Limite de potência, ele controla, vamos dizer, a potência máxima, como falei no ramo, que você está injetando na rede. Tem também uma função bem interessante para plantas do grupo A, que é o ajuste do fator de potência do sistema, tá? Em plantas do grupo, vamos dizer, contas do grupo A, onde é taxado reativo, então você pode trabalhar em conjunto, vamos dizer, não junto com as cargas do banco de capacitores. Você pode operar em conjunto com o sistema, configurar um fator de potência adequado para ele, vamos dizer, não passar do 0,2 indutivo ali durante o dia. Outra função bem interessante que ele tem é o monitoramento das grandezas, porque aqui ele indica a geração fotovoltaica, também indica a carga, tá, que está consumindo, vamos dizer, a carga real, e aqui nós temos a energia do medidor, se está negativo aqui, está consumindo energia, aqui injetando na rede. Então, um monitoramento, vamos dizer, bem importante na entrada do seu sistema. Ele controla até 60 inversores, e aqui o transdutor de corrente, o transformador de corrente pode ir até 5.000 amperes, tá? O secundário sempre em 5. Então, aqui com o SEC-1000 nós podemos ali até controlar uma planta mais ou menos de 3 megawatts CA, tá? Aqui um diagrama de blocos básico, tá? Então, aqui eu tenho o SEC-1000, conectado aqui, vamos dizer, na rede trifásica, as 3 fases neutro e terra, e aqui os meus 3 transformadores de corrente conectados aqui junto ao meu medidor, aqui é o ramo que eu quero limitar ou não injetar na rede, tá? Ele comunica aqui via RS485 com inversor on-grid, tá? Com um baud rate aqui de 9.600 bits por segundo, conecta via Ethernet com o roteador, e o roteador você comunica com a internet, tem todo o seu monitoramento, tá? Então, só retornando aqui, né, vocês já estão no curso avançado, mas para a gente alinhar aqui a explicação, imagina aqui um cenário que eu não tenho o meu SEC-1000, né, de geração distribuída, vamos dizer, tradicional. Eu tenho um inversor aqui de 60 kW, injetando 60 kW aqui na saída dele. Eu tenho 20 kW de carga. O primeiro inversor alimenta, vamos dizer, ele utiliza sua energia para alimentar as cargas do local, o restante dos 40 kW vai para a rede, isso aqui é crédito para o cliente. Se eu tiver um consumo maior que a minha geração, tenho 60 kW, minha carga está consumindo 90 kW, eu pego o inversor fornece 60 kW, eu tenho 30 kW de consumo da rede. Aqui é o cenário, né, de equilíbrio, onde eu tenho 60 kW CA do meu inversor, 60 kW de carga. Então, nesse cenário, tem uma condição de equilíbrio, onde eu
não estou injetando nem consumindo nada da rede, eu tenho zero aqui de potência. Então, esse é o cenário que o zero grid opera, ok? Então, aqui falando do zero export, ou grid zero, então, o inversor controla a potência de saída, né, sempre seguindo a carga. É como se fosse um MPPT, não um MPPT buscando máxima potência, mas um MPPT sempre buscando igualar a potência de saída do inversor igual à carga. Então, se eu tenho 20 kW aqui, vamos voltar, se eu tenho 20 kW na carga, meu inversor vai injetar 20 kW. Se minha carga subir para 45 kW, o SEC1000 vai detectar esse aumento de carga, vai ajustar a potência de saída do inversor para 45 kW e eu vou ter zero na saída. Então, sempre fazendo essa busca, vamos dizer, sempre mantendo a potência injetada igual a zero. Tá? Então, ele é utilizado em aplicações onde eu não posso injetar na rede, né, e que eu tenho uma simultaneidade elevada. Simultaneidade vamos dizer, ali o par é geração distribuída e carga, né? Vamos dizer, a curva de carga do cliente. Então, tem que ter um formato, né? O shape dessas duas formas, vamos dizer, bem similares para eu desperdiçar um mínimo de energia. Então, também é muito utilizado em sistemas reticulados, tá? Aqui são sistemas que já possuem relés de proteção unidirecionais, está na própria distribuição, então você não pode injetar nesses sistemas reticulados, que se você injetar esse relé de proteção que está na distribuição, vai abrir, vai desconectar suas cargas, então, isso aqui geralmente são em redes subterrâneas, tá? São redes bem especiais e não tão comuns no Brasil, tá? Então, o Grid Zero é muito utilizado nesses casos, e também onde eu preciso injetar uma potência maior que a minha demanda contratada, tá? E eu já tenho, por exemplo, um sistema, um grid instalado, mas a minha carga, por exemplo, teve um pequeno aumento da minha demanda e eu quero cobrir esse aumento, vamos dizer, eu posso instalar o SEC1000 para vamos dizer, zerar só um trecho, uma parte, tá, das minhas cargas, então o SEC1000 pode também operar distribuído, né, só isolando um trecho das minhas cargas. Aqui só para a gente ver graficamente o que eu estava explicando, que eu tenho a minha geração normal, fotovoltaica, eu tenho uma curva de carga aqui, tá, aqui minha carga, aqui minha geração, tá? A curva, um gráfico potência-tempo. Então, quando eu estou trabalhando com zero export, o que eu falei da simultaneidade, né? Eu tenho uma simultaneidade de 45%. Então, essa área aqui, ó, abaixo da linha vermelha, vamos dizer, a energia que eu vou utilizar. Aqui é 45% da minha curva, tá? Porque o que o SEC1000 vai fazer? Ele vai sempre buscando e ajustando a potência do inversor igual à minha carga. Então, toda essa energia superior aqui à minha carga, ela vai ser descartada, tá? Ela não vai ser utilizada. Então, eu vou estar perdendo aqui 55% da minha geração diária. Já num caso aqui diferente, que eu tenho um cenário com uma simultaneidade de 80%, tá? Então, essa área aqui do meu gráfico da geração, abaixo da minha curva de carga, 80%, eu vou ter aqui vou perder apenas 20% da minha geração. Então, a simultaneidade sempre deve ser bem analisada nesses casos, porque não faz sentido nenhum você usar uma solução como essa, por exemplo, em uma geração remota, onde não tem carga, tá? Então, que fique bem claro isso aí, e sempre observar a simultaneidade. Uma maneira interessante de você avaliar a simultaneidade do seu cliente, porque, vamos dizer, você tem, vamos dizer, uma conta de luz que você tem
a energia consumida mês a mês. Só que você não sabe, durante o dia, como que é o formato da sua carga, né? Se esse consumo é maior durante o dia, à noite. Então, para você ter uma ideia de como se a sua simultaneidade vai casar com a sua geração fotovoltaica, existe aqui o que a gente tem, que chama de memória de massa, tá? Isso aqui você pode consultar com a concessionária, tá? Aqui em São Paulo, você paga uma taxa de, acho que R$65, em algumas concessionárias você consegue, você pode ver aqui que nessa coluna aqui, eu tenho, aqui eu tô em watts aqui, tá? Eu tenho minha potência, tá? Meu consumo, tá? Essa aqui é minha coluna do consumo, e a hora, vamos dizer, correspondente à hora a hora do meu consumo. Então, aqui você consegue analisar numa tabela Excel, aqui está de 5 intervalo de 5 a 5 minutos, como minha potência varia. Então, aqui, vamos dizer, aqui você tem um espelho da sua carga e você pode fazer uma análise mais detalhada do seu cliente. Aqui agora a operação, explicando melhor a operação Zero Export, né? Aqui já com o meu SEC 1000 operando, tá? Então, se eu tenho 45 kW de carga, o SEC 1000 vai ajustar a potência de saída em 45 kW, eu não vou injetar nada na rede, tá? É só para frisar aqui, tá? Essa aplicação, que algumas pessoas confundem, essa aplicação não é off-grid, tá? Ela é on-grid, tá? Só que o inversor, todos os relés aqui dentro de antilhamento, todos os relés estão, vamos dizer, operando, só o inversor está tendo sua potência controlada e não está injetando nada nesse ramo aqui, tá? Do medidor. Aqui, se minha carga reduzir para 20 kW, SEC 1000 detecta aqui através do seu medidor de energia essa redução, pela RS485 regula a potência em 20 kW, e zera novamente a injeção nesse ponto. Isso feito de forma bem rápida, tá? Comunicação aqui, eu acho que é da ordem de 60 milissegundos com o inversor. Se você aumenta o número de inversores, o delay aqui de todo o seu loop aumenta, tá? Proporcionalmente. Aqui num caso que é do SEC 1000, onde eu tenho um consumo de 90 kW, então o meu consumo maior que minha geração, o SEC 1000 vai liberar a potência máxima de 60 kW e ainda vai faltar 30 kW da rede. Tá? Aqui existe vamos dizer, uma dúvida sempre muito frequente, né, se precisa fazer projeto ou não para concessionária, se eu não preciso fazer projeto, se eu não estou injetando na rede, né? Então, a gente aconselha, no caso, pelo menos você precisa ter um projeto de um engenheiro para que faça esse projeto, tá? Verifique a viabilidade, tá? E em casos mais restritos, comunique a concessionária, tá? Sobre essa tecnologia. As concessionárias hoje, vamos dizer, tem algumas concessionárias que não têm um pessoal, vamos dizer, bem técnico, que trata os projetos, tá? Então, às vezes, você tem dificuldade até de homologar um projeto com inversor com Inmetro, que atende às normas brasileiras, então, sempre fica esse receio, né? Mas o ideal sempre é contatar a concessionária, informar e mostrar a tecnologia, né? Então, a gente só fez aqui uma sugestão, tá? Se necessário, né, para você garantir que não vá fluir nem nada no ramo aqui do medidor, tá? Para que você garanta que não vai ter esse problema. Então, nós sugerimos aqui adicionar 2 relés de proteção, tá? O relé 32, tá? Que é um direcional de potência, tá? Aqui é só uma configuração básica, 5% da potência máxima atuar em 500 milissegundos. E o relé 67, tá? Que é um relé direcional de sobrecorrente com 10% da corrente máxima. Aqui 10%, na verdade, da corrente mínima que eu posso injetar, que eu estou operando aqui no modo grid zero, tá? Só que vamos dizer, modo que eu montei aqui meu sistema, com o meu contator aqui, com o meu disjuntor automático aqui,
de abertura automático que está nesse ramo, eu vou desconectar toda a minha carga. Então, nós só fizemos uma sugestão para que, nesses casos, vamos dizer, eu pudesse, vamos dizer, uma outra sugestão para a concessionária é alterar a posição do meu disjuntor, tá? Para que ele abra apenas o inversor e não desconecte as cargas. Isso é só uma sugestão, tá? Porque não existe ainda uma legislação sobre o grid zero, falando desse equipamento em si, né? Então, muito se fala, mas consultar a concessionária é sempre o mais prudente. Existe um outro modo de operação do SEC 1000, vamos dizer, que a gente também acha bem interessante, tá? Que é o limite de potência. Então, em vez de você zerar a energia injetada na rede, você limita essa potência em um valor fixo. Por exemplo, numa demanda fixa, vamos dizer que você tem ali 60 kW de demanda, e só que o seu consumo é bem elevado e tem uma simultaneidade boa, tá? Você pode limitar, vamos dizer, você poderia aqui, no caso, colocar uma planta, vamos dizer, fotovoltaica com potência CA maior que a sua demanda, tá? Mas limitando a potência no ramo da injeção. Então, no caminho que ele vai injetar no relógio, ele não vai ultrapassar a sua demanda. Se você tiver simultaneidade, você consegue garantir injeção, vamos dizer, praticamente máxima no caminho ali do medidor, não ultrapassando a demanda, e ainda alimentar a sua carga, gerando, vamos dizer, um valor elevado ali de créditos para serem compensados posteriormente, né? Então, essa aplicação de limite de potência é bem interessante. Eu tenho alguns gargalos, né? Então, limite na instalação, como a demanda, disjuntores, transformadores, e aí eu determino um valor fixo para injetar na rede. Aqui a gente tem um cenário bem prático, tá? Que nesse caso eu tenho que fazer o projeto com a concessionária, que a minha energia está fluindo nesse nicho, tá? Desculpa, nesse caminho do medidor. Então, aqui, esse modo aqui de operação de limite de potência é um caso prático que sempre ocorre, tá? Existem algumas concessionárias do Sul que, por exemplo, eles, para você aumentar o seu disjuntor, por exemplo, eu tenho um disjuntor de 100 amperes, se você pedir, vamos dizer, um aumento de carga aqui, que você pedir para aumentar esse disjuntor, eles vão solicitar uma alteração do seu quadro aqui, tá? E vai fazer medidas, vamos dizer, indiretas, e vai levar muito, essa alteração vai elevar muito o preço, vamos dizer, a sua solução vai ficar cara com a alteração desse quadro. Então, por exemplo, esse inversor aqui, ele é de 60 kW, ele tem corrente máxima CA de 96 amperes, tá? Aqui, por exemplo, vamos imaginar um cenário prático, isso aqui é um supermercado, durante a semana ele tem sempre consumo elevado, tá? E nos fins de semana ou no domingo, o consumo dele é baixíssimo, tá? Pode ocorrer aqui, de um dia que ele zerar toda a carga, ou quando ele tiver o consumo mínimo aqui, poder circular os 96 amperes nesse caminho. Os relés aqui, termomagnéticos aqui, então, tem alguns gargalos, né? Então, aqui pegando a curva um disjuntor, pegando a curva do disjuntor aqui em função da temperatura, tá? Então, um disjuntor de 100 amperes a 70 graus vai abrir com 80, o trip dele reduz para 85 amperes, né? Então, aqui, como estou passando 96 amperes, em 50, isso aqui é bem impreciso, tá? Isso aqui nos disjuntores. Isso dando datasheet dos disjuntores. Então, em 55 graus, se o meu disjuntor chegar a esse valor, ele vai abrir, tá? Isso aqui sempre ocorre em campo. Então, nesse cenário, a gente fez a seguinte sugestão aqui. Você pode limitar a potência aqui, no caso, em 52.800 watts, tá? Então, não vai passar mais aqui que 52.800 watts.
Isso garante que eu vou ter uma corrente máxima aqui de 80 amperes, tá passando aqui no medidor, nesse caminho, tá? Mas quando eu tenho carga consumindo aqui, por exemplo, eu tenho aqui 30 quilowatts de carga, eu vou conseguir alimentar minha carga e ainda vir 30 quilowatts aqui nesse nicho. Aqui só vai, vamos dizer, começar a limitar aqui quando minha carga aqui for menor mais ou menos que uns 7,2 quilowatts, tá? Quando reduzir para isso, eu limito e seguro a minha potência e garanto que minha corrente não exceda esse valor e nem fique abrindo de forma inadequada esse disjuntor, tá? Então, é bem interessante essa aplicação, tá? Vamos dizer, em campo, você pega muitos casos que isso ocorre, tá? Principalmente em locais que o seu disjuntor está naqueles quadros metálicos na parede, e batendo sol direto, então isso aqui é muito comum acontecer, tá? Isso realmente sempre acontece. Então, aqui você limitando a potência nesse nicho, nesse caminho, tá? Do medidor, você vai garantir que a sua corrente não exceda, tá, os 80 amperes e não abra o disjuntor aleatoriamente. Só um detalhe, tá? Na hora da instalação do SEC1000, não vai ser o foco da apresentação de hoje, mas só um slide aqui meio perdido, mas de muita importância. Se você tiver plantas grandes que você tem, vamos dizer, um controlador de banco de capacitores para controlar o fator de potência, tá, das suas cargas, nunca conecte o seu sistema fotovoltaico junto a essas cargas controladas, tá? Nós já tivemos, eu digo nunca, vamos dizer, claro, você tem que observar o cenário, qual é a potência consumida, mas a gente já teve casos práticos aqui de fluxo reverso daqui do inversor para a rede, tá, maior que a carga, e o controlador praticamente ele fica, vamos dizer, um pouco maluco e não controla direito o fator de potência. Então, a gente, para trabalhar de forma correta, nós sugerimos que você coloque sempre seu sistema fotovoltaico do outro lado do controlador, do lado da rede, aqui no caso. Então, aqui você não vai ter o impacto do sistema fotovoltaico, tá, com o seu controlador. Você não vai ter esse problema de, vamos dizer, de dois controles interagindo ao mesmo tempo. Então, aqui, se eu não instalar aqui dessa forma, meu controlador o controlador do banco de capacitores vai controlar o fator de potência, vou ter um fator de potência controlado aqui, e aqui desse lado é só ajustar o fator de potência correto do inversor para não ter cobrança de reativo. Agora aqui, quanto à instalação do SEC1000, né? Então, o SEC1000 aqui, ele tem os 3 pontos aqui, você conecta os 3 transformadores de corrente, tá? Esses transformadores de corrente aqui, o secundário dele, de cada um, tem que ser de 5 amperes, tá? Cada um, então, se, por exemplo, tem um disjuntor de 200 amperes, você pode comprar um transformador de corrente de 250 amperes, está ligeiramente maior que o disjuntor, e o secundário com 5 amperes. Rogério, então o transformador de corrente, ele não vem no kit, então, né? Não vem no kit, não vem no kit. Você tem que, vamos dizer, devido a essa flexibilidade de você ter várias plantas e vários cenários, né? Então, isso não é tão complexo de achar, tá? Mas não vem no kit. E você sempre tem que colocar o transformador de corrente um valor ligeiramente, vamos dizer, uns 25% acima ali do disjuntor. No caso crítico, o mesmo valor da corrente do disjuntor, tá? E respeitar também a polaridade, né? O X1 ou o S1, aqui seria o positivo, tá? Então, seria o A mais aqui. O S2 ou o X2, o A menos, o negativo, tá? Então, tem que respeitar essa polaridade para que o fluxo, o medidor de energia, vamos dizer, possa medir o fluxo da energia corretamente, tá? Então, e também outro detalhe, o L1 aqui,
vamos dizer, esse o A mais A menos está conectado aqui no L1, então tem que estar conectado nesse cabo aqui, tal, onde está ligado o voltímetro daqui, né? Que aqui, além de ligar a alimentação, ele é o voltímetro, vamos dizer, do meu medidor de energia. O L2 aqui no B e no C+, C- no L3. Então, você tem que... É uma ligação um pouco chatinha, mas deve ser prestar bastante atenção nesse detalhe. Outra informação bem importante, aqui, a seta aqui está a orientação do seu transformador de corrente sempre voltada para a rede, tá? Para você, como comentei antes, você medir o fluxo de potência correto. Desculpa. Aqui, você pode colocar cabos aqui de 2,5 até 4 milímetros, tá? E sempre lembrando o sentido da corrente do transformador de corrente. Então, aqui eu tenho aqui o meu medidor e aqui meu inversor. Para comunicação remota, né? Então, ele não tem Wi-Fi, tá? Essa alimentação de 12 volts, tá? Ela já vem, tá? Do SEC 1000, ela já está aqui nessa... Vou voltar aqui bem rápido. Essa alimentação de 12 volts, a fonte auxiliar já está aqui, então já sai um cabinho aqui, já alimenta os 12 volts da minha placa lógica que está aqui embaixo dessa parte de metal. Aqui, ele, como eu disse, não tem Wi-Fi, né? Eu vou conectar aqui o meu cabo de rede, tá? Ethernet, conecto na rede do cliente. E aqui é um detalhe bem interessante, eu tenho 3 cons, tá? Aqui é uma RS485, 3 RS485. A COM 4 é outra RS485 que comunica com um medidor de energia. Tá, então aqui eu tenho os pontos A e B, A e B, A e B, tá, das 3 RS485, as 3 interfaces seriais, e cada uma eu posso aqui pendurar 20 inversores em cada uma, tá, totalizando 60 inversores. Até 100 metros, só o par trançado, você utilizar o par trançado já é o suficiente, tá? E sempre, aqui a gente tem um cabo, vamos dizer, de rede normal, o par trançado você não vai utilizar qualquer cor, né? Você pode pegar o laranja ou o branco-laranja no AB, nesse outro par trançado, né? Para fazer a sua rede RS485, importante frisar que o último inversor você tem que habilitar o resistor terminador, né, de 120 ohms ali. Tá? Isso aí são detalhes que já possuem no manual, mas é importante não ser esquecido. Aqui acima de 100 metros, eu já tenho que usar um cabo par trançado blindado, tá? Para evitar interferências na comunicação RS485. Quanto à configuração do SEC 1000, né? Então, para configurar o SEC 1000, nós utilizamos aqui um software que chama ProMate, tá? Então, na primeira configuração do inversor, você tem que ter, vamos dizer, você conecta na configuração do inversor, não, a primeira configuração do SEC 1000, você habilita, vamos dizer, você tem que configurar sua rede para essa mesma rede, tá? Você pode configurar um IP no seu PC, 192.168.1.10, por exemplo, no seu PC, que esse é o IP default do SEC 1000, tá? Então, você configura, conecta o cabo de rede direto aqui no SEC 1000, e quando você abrir o software, já vai comunicar automaticamente e reconhecer, aqui no caso já deu Connection Succeeds, então a sua conexão ocorreu corretamente, esse é o número do SEC 1000, a versão do firmware do SEC 1000. Para você configurar, tá, e você, ou grid zero, ou uma potência limitada, você habilita aqui Export Enable, tica aqui,
Você coloca o total da sua planta, tá? A potência total da sua planta, de todos os inversores, a potência CA de saída do inversor, máxima. Aqui, você coloca a potência que você quer limitar, que vai injetar na rede. Se você quiser fazer um grid zero, você coloca o valor nesse campo igual a zero. E aqui um dado bem importante, o rate of CT, aqui a relação aqui, a razão, a taxa do meu transformador de corrente. Se eu tiver um transformador de corrente, é a corrente do primário dividida pela corrente secundária. Então, secundária é sempre 5 amperes. Se eu tiver um TC, um transformador de corrente de 200 amperes dividido por 5, você coloca 40 aqui, tá? Dá o 7, ele vai configurar o SEC 1000. Aqui também é bem importante para ele detectar falhas nos inversores de comunicação. Você tica aqui, por exemplo, na COM 1 eu vou colocar 2, eu configuro a quantidade de inversores. Por exemplo, 2 na COM 1, 3 na COM 2, eu tico aqui, e 1 aqui na COM 3, tá? E dá um 7. Quando você faz essa configuração, por exemplo, se o inversor buscado nessa COM, nessa interface serial for menor que o pré-configurado, por exemplo, 2, eu já vou alarmar, indicar uma falha, tá, no meu sistema. Aqui você pode, após que o inversor está funcionando, apertar o refresh, ele vai mostrar como todas as grandezas, tá, do medidor de energia, as potências, correntes, e também as tensões nas 3 fases, a potência no medidor, saída do inversor e na carga, tá? Para você verificar os inversores estão online ou não, você clica em refresh, ele mostra o número de série dos inversores e o status do mesmo, está online ou offline. Aqui, todos esses que você configurou aqui devem estar online para o sistema funcionar corretamente. Um outro parâmetro bem importante aqui, tá? Para você não injetar nada, corrente zero no inversor, você tem que configurar essa opção aqui, Scan Each Phase, tá? Porque se você configurar nessa outra opção, que é Scan Total das 3 fases, o que vai ocorrer, tá? Existe algo que, vamos dizer, quase ninguém comenta sobre essa aplicação, mas você aqui, você pode, se você configurar da primeira maneira que eu falei, ele vai limitar a corrente, se eu estiver operando em grid zero, ele vai limitar a corrente em cada fase aqui, tá? Ele não vai deixar nenhuma corrente fluir nesse sentido. Agora, se eu configurar nessa opção aqui, tá? Ele vai configurar a potência injetada, tá? O total da potência igual a zero. Então, o que pode estar acontecendo? Essas 2 fases podem estar consumindo um sistema desequilibrado, 200 kW. Então, vamos dizer aqui para esse inversor de 60, 2 fases consumindo 10 kW e essa fase não está consumindo nada. Então, o inversor vai injetar aqui, vamos dizer, a soma dessas 2 potências. Eu vou injetar 20 kW aqui. O total da minha potência nesse caminho aqui, tá? Vai ser 0, tá? O meu medidor vai medir 0, mas vai estar fluindo corrente nessa fase, tá? Então, cuidado na maneira que você configura o SEC 1000, tá? Então, esse detalhe é bem importante. Para o medidor, eu estou injetando 0 de potência, mas para o meu sistema, a corrente vai estar fluindo, porque ele está fazendo esse equilíbrio, se for nessa opção de baixo. Então, para aplicações grid zero, sempre configurar essa opção. Aqui eu tenho, vamos dizer, uma tela, tá, do monitoramento, isso aqui é uma planta real, tá, onde o cliente colocou, ele tinha 60 kW de demanda, então ele limitou a potência em 57 aqui, tá, a potência de exportação, para que não ultrapasse, com 3 kW de folga. A capacidade total era 96 kW, tá, de potência CA, um inversor de 60 e um inversor de 36, tá? E aqui o disjuntor dele era um disjuntor de 200 amperes, consegue, desculpa, 250 amperes, que ele colocou a relação aqui 50, tá? Então, aqui, esse sistema configurado dessa maneira, vamos ver aqui no gráfico, no monitoramento, como ele está se comportando, tá? Então, aqui o meu
FV, né, minha geração fotovoltaica aqui está um pouco acima, está quase chegando nos 80, né, uns 70 kW aqui de geração. Você pode ver quando ela começa a ficar com esse shape mais reto aqui, que ele está, vamos dizer, limitando a potência, tá? O meu medidor, então, aqui antes de manhã, ele estava negativo, eu estava consumindo aqui mais ou menos uns 10 kW, chegou aqui 7,5. O meu medidor, aqui é o ponto interessante, que ele mostra no laranja aqui do meu medidor, que eu não estou ultrapassando os 57, tal. Nesse caso aqui que eu parei, eu estou com 56,08 kW, tá? Aqui, então, eu estou limitando a minha potência, não estou ultrapassando minha demanda. Tá, e a minha carga aqui também nesse ponto está 15,5 kW. Então, aqui de uma forma gráfica, você vê como é interessante a operação, vamos dizer, do sistema por um todo, né? Então, a potência no medidor não está chegando nos 60 kW que é a demanda contratada do cliente e tal. Então, aqui eu tenho aqui fora aqui da minha geração, né, a minha carga subindo e o meu medidor medindo aqui consumo. Tem mais algumas ferramentas gráficas do portal, tá? Isso aqui eu estou pegando no portal de monitoramento, que você pode fazer também a relação, tá? Do autoconsumo, tá? Geração e crédito, tá? Um balanço dos dois. E aqui eu também posso fazer uma relação, tá, entre consumo, auto-uso, consumo e geração. Então, são ferramentas gráficas, vamos dizer, mais específicas para você avaliar o seu sistema. Mas o mais interessante mesmo vamos dizer, você poder monitorar de forma gráfica, tá, vamos dizer, o controle do inversor, tá, de todo o sistema, todo o sistema sendo controlado, a minha geração fotovoltaica e a carga. Então, acho que deram já quase os 40 minutos, né? Obrigado aí por essa oportunidade. E se vocês tiverem dúvidas, estou aberto aí para as dúvidas. Rogério, muito obrigado aí pela fala, né? Então, trazendo aí uma novidade do setor, talvez alguns pontos podem não ter ficado tão claro para os alunos ainda, que eles vão ver muita coisa dessa parte de grupo A numa disciplina que é a ELT 568, sabe? Então, é a penúltima disciplina do curso. Mas, então, muita coisa dessa parte de demanda, né, de coisas que o cliente precisa, às vezes, mexer na cabine de entrada, né? Você poderia falar um pouco mais sobre alguns exemplos que vocês têm vivenciado, de dificuldades do cliente, às vezes, de mexer numa cabine, né, dificuldade desse relacionamento com a concessionária por fora de normas? Você poderia dar algum exemplo, falar algum tá. Ok, eu posso. Então, na prática aqui, por exemplo, deixa eu voltar alguns slides aqui, problemas que você, vamos dizer, problemas que você tem com a concessionária, né? Geralmente, existem, assim, vamos dizer, duas regras, né? Existem as normas, né, dos inversores, a 16149, 150 e a 62116, que determinam, vamos dizer, todas as regras para inversores on-grid aqui no Brasil. Só que as concessionárias, cada concessionária tem suas particularidades, por exemplo. A maioria das concessionárias tem a sua própria norma, tá? Cada concessionária tem sua norma e cada concessionária, em determinados níveis de potência, começa a exigir relés extras, né? Relés que já existem no inversor, que nem relé de antilhamento, sobretensão, subtensão. Então, por exemplo, eu não tenho valores bem exatos, mas eu acho que acima de 300 kW ali de potência, de injeção de potência CA, você já tem que adicionar vários relés em algumas concessionárias. Alguns problemas de concessionárias no sul, tá? Existem algumas concessionárias que têm um caso muito absurdo, tá? Que a gente já ligou para essa concessionária, mas ela insiste em manter essa regra, que seria assim, por exemplo, imagina que você tem um sistema trifásico, tá?
e eu coloco um inversor de 8 kW monofásico, vamos dizer aqui, ó, só de uma fase, por exemplo, de uma fase para o neutro, e estou injetando nesse caminho, tá? 8 kW só em uma das fases. Essas concessionárias falam, não, você não pode fazer isso, porque você está injetando de forma desbalanceada, isso vai prejudicar minha rede. Então, nesses locais, você tem que, por exemplo, em vez de você vender apenas um inversor de 8 kW, você tem que vender 3 inversores de 3 kW para injetar nas 3 redes, nas 3 fases de forma equilibrada. Isso aí é um absurdo, tá? Porque se você tem uma casa, isso não faz sentido nenhum, porque se você coloca aqui, por exemplo, um inversor trifásico de 3 kW, injetando de forma balanceada aqui, e você liga um chuveiro aqui de 5 kW nessa fase, outro chuveiro nessa outra, o que vai para a rede vai só nesse ramo. Então, esses problemas de concessionária que acham que é um negócio, mas não entendem a prática, é realmente complicado, tá? Então, isso aqui tem uma concessionária no sul que tem esse problema, tem outra concessionária também do sul que existe, acho que um bifásico 440, 220, tá? É um sistema bifásico, você não pode injetar só em uma fase, você tem que injetar nas duas, e além disso, ela solicita que quando você desligue um inversor, cai uma fase, tem que cair os dois, tá? Então, se um inversor der problema, o outro tem que desligar, então são exigências muito, vamos dizer, não digo absurdas, mas muito rigorosas e desnecessárias para o sistema, né? Tem alguns detalhes também na prática, tá? O que ocorre é que o diferencial da PHB é que algumas concessionárias pedem a configuração do inversor. Então, nós temos um software, tá, de ajuste de tensão do inversor, que aqui são 5 tensões básicas aqui que a gente tem, né? 208, 220 volts, 230, 240 e 254. E via USB a gente configura o inversor, tá, com esse software, e ele altera automaticamente as tensões de saída do inversor, o subsobretensão e a curva do fator de potência, né? Então, para as concessionárias, esse software que a gente fornece é bem interessante, tá? Que algumas concessionárias fazem vistorias e solicitam a configuração do inversor, então, você com o laptop conecta aqui na porta USB, comunica com o inversor, abre e mostra todos os parâmetros do inversor, né? Mas, fora isso, concessionárias na prática também que vocês vão pegar de problemas, concessionárias exigirem, você já enviou todo o material, tem alguns casos absurdos, você envia o relatório do seu inversor, atendeu a norma brasileira, testado aqui, por exemplo, em Santa Maria, você testou o seu inversor, né, 1649, 650, 72, 116, você tem um relatório, manda para a concessionária, ele fala, não, eu quero os relatórios internacionais, entendeu? Que são feitos em 50 Hz. Então, tem vários absurdos que ocorrem, mas a gente vai conversando com as concessionárias e elas cada vez vão mais ficando alinhadas, né? Mas na prática, mais ou menos é isso, tá? Você vai, na prática, quando fizer projeto, vai encarar várias, fora isso, tem muitas outras, vamos dizer, problemas, assim, que você vai passar. Seria mais ou menos isso, tá? Então, primeiramente, seguir as normas das concessionárias que elas fazem, que é um paralelo dessas, vamos dizer, das normas. Geralmente, essas normas das concessionárias seguem a norma brasileira, mas eles pedem sempre algo a mais, tá? A Priscila está perguntando aqui, se nessa parte do SEC 1000 aí, se tem essa opção para sistema bifásico ou somente trifásico. Não, o SEC 1000, ele é só para aplicações trifásicas. A gente tem uma outra solução, tá, Priscila, que ela se chama CT90, que é para inversores monofásicos. É uma solução bem mais barata, tá? Que seria essa solução, ela só é composta
aqui só do TC, tá? Você conecta um TC direto numa entrada do inversor, tá? E coloca aqui, por exemplo, aqui no caminho que você vai querer limitar, por exemplo, um exemplo prático bem interessante. E nesse caso, seria, vamos dizer, um SEC-1000 simplificado, é só o transdutor de corrente limitando, ou você limitando a potência pelo display do inversor, ou configurando, se configurar a potência ali em 0, o que ocorre? Você também vai fazer um grid 0 do inversor monofásico. Num caso prático aqui, disso aqui, por exemplo, o cara lá em rede rural, ele pega, quer colocar, já tem um inversor de 8 kW, e vai colocar lá uma câmara fria, consumo elevado. Você pode fazer um grid 0 ali, colocar, por exemplo, um inversor de 5 kW, com esse TC externo, né, que a gente vai fornecer, e ali você consegue, vamos dizer, reduzir o consumo global do sistema sem exceder o valor do disjuntor de entrada, tá? Então, existem esses detalhes. Beleza. Você focou bastante, Rogério, na solução do SEC-1000, né? Você poderia falar um pouco mais sobre o modelo de negócio da PHB? Eu vou dar um exemplo, assim, no sentido que semana passada a gente teve uma palestra com a Frônios, né? E eles falaram que eles vendem direto para revendedores que aí vão vender para o cliente, né? Ou para o instalador. Eu sei qual é a resposta, mas você poderia falar um pouco mais sobre o modelo de negócio da PHB? Tá, então, o modelo da PHB é assim, né, nós fornecemos o kit completo, né, como mencionei, estrutura, inversor, cabos, quadro CA, string box, muitos dos nossos inversores já possuem string box integrado, né, claro, respeitando a 1690, mas o modelo de negócio da PHB é assim, a gente tem a plataforma, tá, a plataforma da PHB, uma plataforma bem intuitiva. Você tem que se cadastrar ali na plataforma. Se cadastrando na plataforma, você pode calcular, por exemplo, você entra com os valores, por exemplo, a potência, o quilowatt-pico que você vai querer, e se o seu sistema é trifásico, 220, ou trifásico 380, então é bem otimizada essa plataforma, você vai querer utilizar autotransformador ou não. Então, a PHB, ela fornece kits, resumidamente, fornece kits fotovoltaicos para integradores, instaladores, né? Ela não vende, por exemplo, para o cliente final, tá? Os kits fotovoltaicos, mas o mais interessante da PHB é que ela possui suporte técnico local e também manutenção local, tá? Então, seu inversor, vamos dizer, você não vai mandar o seu inversor, por exemplo, não falando mal, mas falando a realidade, tá? Que nem a Frônios vende, um distribuidor vende inversor da Frônios, que é um inversor bom, vender o inversor da Frônios, o inversor da Frônios dá problema. Tem algumas distribuidoras de sistema fotovoltaicos que cobrem um prazo curto, aí depois você vai ter que falar direto com a Frônios, com a PHB não, você deu problema no inversor, você fala direto com a PHB, por exemplo, ocorreu falha no seu inversor. O pessoal do suporte técnico só precisa analisar, foi solicitar algumas fotos, você vai verificar o status do inversor, se é um problema de instalação ou do inversor, comprovando que o problema é do inversor, tá? A gente envia um inversor, tá? Similar ao instalado, o cliente envia esse inversor PHB, a gente conserta e, em paralelo, a gente envia outro inversor, tá? Então, em média, a troca de inversores da PHB ali, vamos dizer, um prazo mínimo ali de 10 dias, mas às vezes é muito mais rápido, tá? Claro, depende, o Brasil é bem grande, em alguns estados a transportadora leva mais dias para chegar, mas o modelo de negócio da PHB é assim, deu um problema, até se você tiver um problema no módulo, a interface vai ser com a PHB, a gente não vai desviar o problema e falar, fala com fulano, o problema é dele.
não é mais comigo, entendeu? A gente não deixa o integrador, o instalador na mão. Mesmo com módulo fotovoltaicos, quem faz a interface com a Dinco, ou com a Longi, ou a BYD, é a PHB. Vocês reclamam com a gente, passam as informações, a gente faz o meio de campo e troca o módulo, tá? Então, isso aí, o pós-venda, é um diferencial bem grande, você só sente na pele quando dá o problema, tá? E então, tendo também a manutenção na PHB, tá? Isso agiliza muito, pois a gente consegue consertar o inversor na PHB e devolver rápido, e não precisa ficar esperando a peça vai chegar não sei de onde. Então, a gente já tem um estoque já definido dos componentes que dão mais falha e realizamos a manutenção local e suporte técnico também local. O Eric, você quer fazer uma pergunta aí? Opa, beleza? Boa noite, Rogério. Boa noite, todo mundo. Beleza. Rogério, eu tinha uma pergunta, na verdade, uma curiosidade, é que quando essa solução, o SEC 1000, eu não conhecia, né? Achei bem interessante, mas uma coisa que me veio à dúvida é que quanto mais alta a similaridade entre a carga e a geração, quer dizer que mais próximo o pico de carga está do pico de geração, né? Isso. E aí, durante a noite, você não tem sistema de geração, então, tipo assim, a minha pergunta é, tipo, quanto mais próximo essa similaridade, pior é economicamente, porque você vai desperdiçar mais energia, porque você não vai... Não é desperdiçar energia, porque você não vai conseguir compensar, gerar o suficiente para compensar à noite com crédito, né? Como que fica essa parte econômica aí? Fica essa dúvida. Tá, ok. Então, isso aí é uma boa pergunta. Então, isso aí, não sei se está compartilhando de novo aqui. Então, isso aí que você falou, tem todo o fundamento, está correto. Por exemplo, por isso que você tem que analisar a simultaneidade, né? Com o SEC 1000, por exemplo, se você configurar ele como grid 0, vai ocorrer o que você falou, à noite, você não vai gerar nada na rede, tá? Você não vai injetar, não vai ganhar nada de crédito se ele for configurado como grid 0. Se a simultaneidade à noite for elevada, você não vai ter, vamos dizer, o que você perdeu, vamos voltar aqui, ó. O que você perdeu aqui poderia ajudar a derrubar um pouco, vamos dizer, do seu consumo, vamos dizer, noturno, tá? Mas essa aplicação, vamos dizer, para geração distribuída, ela tem que ser muito bem aplicada, né? Em alguns casos. Um caso interessante seria, vamos dizer, de sobredemanda, por exemplo, tem uma conta do grupo A, que nem esse caso prático que a gente teve ali, ele não pode injetar mais que 60 quilowatts, tá? Aí o que ele fez? Ele configurou em 57, tá? Então, quando ele configurou em 57 a potência máxima injetada na rede, você pode ver o seguinte, ó, aqui já é um caso bem interessante, porque ele não está fazendo grid 0, tá? Ele está injetando aqui crédito máximo, demanda máxima, tá? E ainda o fotovoltaico ainda sobra um pouquinho para ele zerar a carga, tá? Mas ele não extrapola a demanda. Então, a maneira que você comentou, se eu for configurar ele como grid 0, é o que você falou, vai à noite, eu não vou gerar nunca crédito, tá? Essa é a minha aplicação, tá? Essa é a minha aplicação. E um outro detalhe, né, nesse outro modo de limite de potência, em vez de ser o grid 0 e você não injetar nada, você aqui pelo menos tem uma geração máxima da demanda que vai poder ser usada à noite, tá? Isso são casos e casos, né? Alguns clientes falam do Mercado Livre, tá? Não pode injetar na rede, mas a gente está pesquisando já esse assunto e isso não está, vamos dizer assim, tão bem claro, é um pouco mais complexo, mas você também consegue injetar, tá? Mas existem alguns clientes que de Mercado Livre que ainda, vamos dizer, utilizam o SEC 1000 para não injetar na rede, tá? Mas tem que ser observado o que você falou. Você tem que observar a carga. Se tiver consumo noturno, você não vai conseguir compensar. Quanto melhor, então, quanto mais próximo o perfil de carga do perfil de geração, melhor, né, obviamente. Isso, correto, é isso aí.
Não só em termos de energia, né, quantidade de energia, mas também o perfil diário. Não, beleza. Sim, beleza. O João Vitor, fica à vontade aí, João Vitor. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Bom, obrigado. Mais ou menos seguindo um pouco a linha dessa pergunta que o Eric fez, voltado também na parte em relação ao SEC 1000, e também sobre a parte do limitador que você comentou para o sistema bifásico, que foi a pergunta da Priscila, né? Juntando um pouco os dois, então. Aí. A minha dúvida seria o seguinte, você falou sobre a aplicação dele, sobre o grid zero e a parte com a limitação de potência, né, para injeção na rede. A PHB tem um sistema um sistema híbrido, né, onde vai incluso o armazenamento de energia. Nessa situação, a gente por exemplo, estaria preocupado em limitar, né, ou não injetar nada. Uma situação com aplicação com o versor híbrido, com o sistema híbrido, a gente poderia estar utilizando ele para poder fazer esse excedente ser armazenado, né? Como que seria essa aplicação pensando no sistema híbrido? Óbvio que tem as questões ainda, né, em relação à regulamentação do sistema híbrido, mas como seria a aplicação do SEC 1000 ou mesmo daquele limitador bifásico, eu esqueci o nome. Tá, é o CT90, não, tudo bem. Então, no sistema híbrido, né, a gente tem ali uma grande vantagem, a gente tem a bateria e tudo isso aqui que a gente desperdiçou, a gente pode armazenar e não utilizar agora, né, e utilizar depois, vamos dizer. O que ocorre lá, porque o que acontece no sistema híbrido, né? No que a gente tem, e o que a gente vai mostrar agora, um sistema híbrido bem interessante, é um retrofit, tá? Ele é só para backup, mas é uma solução bem interessante, a gente vai mostrar agora no fórum GD Centro-Oeste, vocês poderem acompanhar, e vai ser uma solução bem legal, tá? Mas existe também um híbrido que a gente vai fornecer, que é um híbrido, vamos dizer, bidirecional, né, do lado CA. Você consegue injetar ou consumir da rede no ramo CA. Numa forma aqui genérica, o que o híbrido poderia fazer, né, com bateria? Existe algo bem interessante, tá, que ele poderia fazer aqui, que o híbrido já possui um medidor de energia nele, tá, então ele conseguiria operar com o SEC 1000 no próprio hardware dele, sem o SEC 1000. Então, ele comunica com o medidor de energia, verifica como está a rede. Se você configurar aqui, por exemplo, uma aplicação bem interessante, pouco falada aqui no Brasil, o que seria o alto consumo local, né? Mais ou menos o que o SEC 1000 está fazendo aqui, tá? Você está conectado à rede, fazendo um grid zero aqui, e toda essa energia aqui, em vez de você desperdiçar, você armazena na bateria, tá? E esse pico aqui, aí complementando aquela outra pergunta, aí com storage você pode usar essa energia à noite e continuar aqui, mesmo se eu não tenho fotovoltaico, continuar aqui utilizando a energia da minha bateria para, dependendo do quilowatt-hora, do tamanho da sua bateria, você pode trabalhar, não é off-grid, tá? Você pode fazer um alto consumo local do dia inteiro, tá? Eu digo, utilizando a energia aqui que eu ia descartar da bateria, utilizando à noite, de madrugada, quando volta o sol, eu começo a carregar também a bateria e zerar a minha carga. Desculpa. Então, essa é uma das formas mais elegantes de operar com a concessionária, até porque você está utilizando toda a sua energia na carga, você não... você se livra aqui, isso em muitos países, por exemplo, vamos dizer que agora se sai uma nova resolução da 482 e muitos concessionários estão fazendo isso, cobrando imposto na hora que você injeta, o seu valor é menor que você consome, né? Então, se você otimiza isso aqui e faz o alto consumo local, toda a sua energia, você não injeta nada na rede, mas sua energia é sempre para alimentar a sua carga durante o dia inteiro, tá? Então, é como se você tivesse um off-grid virtual aqui, tá? Sua bateria não é grande, você não está desconectado da rede, mas a energia usada da sua bateria, você vai sempre acompanhando sua carga, tá? Então, é uma aplicação que a gente já testou, sabe como funciona,
e é uma aplicação que pode, vamos dizer, ela é, vamos dizer, a prova de resolução 482, tá? Mas o preço se a concessionária mexer no valor da energia, não importa, você calcula um sistema que o seu storage consegue fazer sempre um 0 a 0. E o dia que tiver pouca irradiação, você pega da rede e não precisa dimensionar, por exemplo, como no off-grid, um banco de bateria para 3 dias, por exemplo, entendeu? Perfeito, obrigado. Rogério, eu acho que também já está dando agora, né, o horário que a gente combinou, né, de mais ou menos 1 hora, eu acho que o Alan combinou com você, né, também não vou tomar muito seu tempo, não. Eu gostaria de agradecer pela palestra, né, e falar um pouco mais da PHB para o pessoal. Acredito que, com certeza, a PHB tem muitas coisas, né, você citou vários exemplos aí de outras coisas, né, da PHB, dependendo... esse ano, ainda mais no final do ano, talvez a gente consiga uma outra palestra com vocês, não sei se é possível, entendeu? Sim. Vocês podem falar de outras soluções da PHB também, né? Eu acho que vocês têm muita coisa aí, né, no mercado, né? Sim. Sim, a PHB sempre está aberta aí, a gente pode marcar outra apresentação, tá? Só falando sobre essa solução nova, uma solução bem interessante, que ela vai agregar o inversor off-grid com on-grid, mas é uma solução bem interessante, tá? Se vocês quiserem acompanhar, vai estar já nesse Fórum GD e no mês de agosto a gente vai lançá-la. Mas a gente pode marcar outra sim, e a gente sempre teve, assim, esse viés mais técnico. Você pode reparar que a PHB, não desmerecendo os outros, mas a gente vai sempre procurando soluções e indo bem focado e bem, vamos dizer, específico em várias soluções. Mas a gente está aberto para atender vocês, se vocês quiserem futuramente virarem integradores, podem consultar a PHB, a gente está pronto para atendê-los. Se você puder passar para mim, Rogério, depois, esse é um fórum que vai ser um evento virtual? Vai, é dia 11 e 12 de agosto, é o Fórum GD, tá? Acho que vai ter versão virtual, vai ter, talvez no meu LinkedIn tenha aí um comercial de lá, para fazer as inscrições, mas acho que dá para assistir de forma remota, tem várias palestras, a palestra PHB é dia 11, acho que entre as 4 ou 5 horas, mas ali é bem legal, tá? Se quiserem participar, vale a pena, tá? Tem vários assuntos legais. Tá, eu vou te mandar um e-mail depois, aí se você puder me passar o link, então eu compartilho com o pessoal, entendeu? Acho que vai ser muito bom para quem puder participar, né? Sim. Então, é bom já se fazer inscrição rápido, que eles geralmente, para, vamos dizer, participação remota de graça, eles limitam, então é bom ir logo atrás desse assunto aí, tá? Tá bom. Legal. Então, excelente, muito obrigado, então, Rogério, boa noite, eu agradeço em nome de todo o time que faz parte desse curso, né? E aí eu vou te mandar uma mensagem depois, até para... Passa também do aplicativo lá, se puder falar com o Hildo lá de novo. Sim, eu falo sim. Vai ser bom para a gente. Tá. Então, um grande abraço. Então, eu vou encerrar a gravação aqui, pessoal. Agradeço a todos que participaram. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Tá. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade.